Bem-vindos a este documentário sobre a história da cerâmica japonesa. Hoje, exploraremos como a cerâmica japonesa evoluiu ao longo do tempo, desde os tempos mais antigos até o período Edo. O período mais antigo da cerâmica japonesa é conhecido como período Jomon, que ocorreu cerca de 14.000 até 300 a.C. Nesta época, os artesãos criavam objetos cerâmicos simples, como potes e pratos, com decorações geométricas feitas a partir de cordas e varas, por exemplo, com pequenas varetas riscavam a peça. Essas peças eram queimadas em fogueiras ou buracos no chão, resultando em cores variadas e texturas únicas. Pulamos agora para o período Yayoi, que veio em seguida, durando por volta de 600 anos, ocorrendo entre cerca de 300 a.C. e 300 depois de Cristo. Durante este período, a cerâmica evoluiu para incluir formas mais complexas e decorações mais elaboradas. Os artesãos começaram a experimentar com técnicas de modelagem e pintura, criando uma grande variedade de estilos regionais. No entanto, foi no período Edo que houve o maior desenvolvimento da cerâmica japonesa, começando em 1603 e terminando em 1868. O período Edo foi um período de estabilidade política e crescimento econômico, o que permitiu que os artesãos de cerâmica florescessem. Durante este período, muitos estilos distintos emergiram em todo o país, desde as porcelanas brancas e delicadas de Arita até as cerâmicas rústicas de Bizen. O Japão se tornou famoso por sua cerâmica de alta qualidade e a demanda por peças japonesas aumentou em todo o mundo. Neste documentário, vamos explorar em detalhes como a cerâmica japonesa evoluiu durante o período Edo, desde os estilos regionais até as técnicas de produção. Vamos mergulhar no mundo da cerâmica japonesa e descobrir como essas peças únicas e belas são feitas. Vou me intrometer um pouco no documentário, para falar das técnicas usando a resina urushi em combinação com Byakuda Nuri. Urushi é uma resina natural que é extraída de árvores nativas do leste asiático, principalmente no Japão. É uma resina forte, impermeável e altamente aderente, que é usada na produção de artesanatos tradicionais japoneses. Byakuda Nuri é uma técnica de revestimento que utiliza urushi com camadas de pigmentos brancos ou claros em uma base preta. Essa técnica é usada para criar um efeito tridimensional, onde os pigmentos brancos são aplicados em camadas finas para criar um efeito de profundidade. Maki é uma técnica de decoração que utiliza urushi e pó de ouro, prata ou outros metais preciosos. O pó é aplicado sobre a superfície previamente revestida com urushi para criar padrões ou imagens. A técnica de maki é complexa e exige grande habilidade, pois é necessário controlar a quantidade de pó aplicado para criar o efeito desejado. A combinação de urushi, Byakuda Nuri e maki é uma técnica de decoração altamente valorizada em artesanatos japoneses. A técnica é aplicada principalmente em objetos pequenos, como caixas, estojos e acessórios, criando um efeito delicado e luxuoso. O resultado final é uma peça única e requintada, que exige muita habilidade e tempo para ser produzida. O uso de urushi, Byakuda Nuri e maki é mais comum em artesanatos japoneses, como lacas, espelhos, objetos de decoração, entre outros. No entanto, essas técnicas também foram usadas em alguns tipos de porcelana japonesa antiga, como a porcelana Imari, Arita e Kutani. Por exemplo, a porcelana Imari é famosa por sua decoração elaborada com cores vibrantes, incluindo o uso de dourado maki. Já a técnica de Byakuda Nuri, conhecida como porcelana de fundo branco, foi usada em algumas porcelanas japonesas como a Isen e Nabeshima. Porém, o uso de urushi não é tão comum em porcelanas japonesas, uma vez que essa técnica geralmente é usada em objetos de laca, madeira ou metal. Durante a Guerra Índia, que foi de 1592, durando quase 6 anos, iniciada por Toyotomi Hideyoshi, que queria conquistar a Coreia e a China, várias centenas de oleiros coreanos foram levados para a ilha de Kyushu. A presença da porcelana no Oriente é tão marcante que é difícil imaginá-lo sem ela. No entanto, no Japão, a produção de porcelana começou muito depois da China e da Coreia, devido à falta de depósitos de caolin adequado para produzir a cerâmica. Por quase 1000 anos, a família imperial, o shogunato e a aristocracia abastada foram obrigados a comprar porcelana cara do continente. Então, desculpe essa parte e vamos continuar no texto.
A porcelana de Arita, a cerâmica de Bizen e a cerâmica de Haku são três tipos de cerâmica japonesa que têm uma longa história e são consideradas importantes na cultura japonesa. A porcelana de Arita é uma porcelana branca e translúcida produzida na cidade de Arita, na província de Saga, no Japão, desde o século XVII. A porcelana de Arita é considerada uma das mais finas e prestigiadas do Japão. Ela é caracterizada por sua delicadeza, pureza e beleza, e é conhecida por sua resistência e durabilidade. A porcelana de Arita foi exportada para a Europa no século XVII e influenciou a produção de porcelana em toda a Europa. A história da porcelana Arita, que foi cozida pela primeira vez em Arita no início do período Edo, embora a data exata ainda não tenha sido determinada. A descoberta da pedra de porcelana em Izumiyama por Lee Sanpei, um ceramista coreano, levou ao desenvolvimento da porcelana Arita. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, com sede em Jakarta, na Indonésia, coletava porcelana de Jindizen, na China, para vendê-la em seu país de origem e queria comercializar porcelana para outros países. A partir de 1650, a porcelana Arita começou a ser exportada e, nas décadas de 1670 e 1680, o estilo Kakiemon estava em plena maturidade, levando à exportação de cerâmicas de alta qualidade em grandes quantidades para a Europa através do posto comercial holandês de Nagasaki. Sakai da Kakiemon. As peças Kakiemon são conhecidas por sua beleza delicada e elegante, apresentando desenhos em estilo pintado à mão. Flores, plantas, aves e animais em uma paleta de cores suaves e harmoniosas. O estilo Kakiemon é considerado um dos mais importantes e influentes estilos de cerâmica do Japão. No entanto, a porcelana Arita entrou em uma era de competição de preços com a porcelana Jindizen, e em 1715, sob o governo Tokugawa, a porcelana Arita foi derrotada na competição de comércio de porcelana devido à política de isolamento nacional. A razão pela qual agora é chamada de louça Imari Arita é que a porcelana cozida em Arita era enviada de Imaritsu. Durante a era Keisho do Japão, Hideyoshi Toyotomi, um poderoso daimyo senhor feudal do Japão, enviou tropas para invadir a Coreia em uma tentativa de conquistar o país e estabelecer uma base para futuras conquistas na China. Essa invasão é conhecida como a Invasão Japonesa da Coreia, que durou entre 1592 até 1598. E foi um dos conflitos mais significativos da história japonesa, com consequências duradouras para o Japão, a Coreia e a China. A conexão com o texto original é que um ceramista japonês, Naoshiji Nabeshima, trouxe de volta da Coreia um ceramista coreano, Lee Sanpei, que descobriu a pedra de porcelana para a porcelana em Izumiyama, Arita. A partir disso, a porcelana Arita começou a ser desenvolvida e eventualmente exportada para o mundo. A cerâmica de Bizen é uma cerâmica rústica e tosca, produzida na cidade de Bizen, na província de Okayama, no Japão. Ela é conhecida por sua beleza natural e por suas cores ricas e variadas, produzidas por um processo de queima especial. A cerâmica de Bizen é produzida sem a adição de esmalte, o que lhe confere uma textura áspera e um aspecto natural. Ela é considerada uma das 6 cerâmicas japonesas mais importantes, conhecidas como Orokuyo. A cerâmica de Haku é uma cerâmica que tem origem no século XVI, produzida em Kyoto, no Japão. Ela é caracterizada por sua textura suave e por sua beleza discreta. A cerâmica de Haku é produzida por um processo de queima em alta temperatura, que resulta em uma superfície esmaltada e brilhante. Ela é considerada uma das mais refinadas e sofisticadas cerâmicas do Japão, e é muito apreciada pelos amantes de cerâmica e colecionadores. Então é isso.